Mais de 10 médiuns participaram do trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Publicado em Paris, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos é o marco inicial de uma nova fase da evolução humana. O Espiritismo baseia-se na solidez deste livro, na credibilidade e sabedoria de suas fontes espirituais, na pureza de sua moral evangélica, nos meios de transmissão mediúnica e na coerência de suas revelações. Além de O Livro dos Espíritos, outras obras básicas compõem a codificação espírita. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e a Gênese desenvolvem, aprofundam e consolidam os princípios do Espiritismo. Todos esses princípios, que resultam dos ensinamentos dos Espíritos, foram sistematizados e codificados por Allan Kardec. Agora que você já entendeu que a doutrina espírita tem 5 obras principais, que são as chamadas obras básicas, com as leis do mundo invisível e do mundo visível nesse entrosamento, você verá a seguir, neste vídeo, que foi produzido pela Federação Espírita Brasileira, com um perfil de todo este processo de Allan Kardec, você verá alguns princípios, não são todos, porque é muita coisa, mas verá alguns princípios que nós colocaremos para você entender um pouquinho mais qual é a abrangência da doutrina espírita e qual a importância dela na sua vida, na nossa vida. Continue observando. Allan Kardec colocou logo no início do Livro dos Espíritos um capítulo que trata exclusivamente de Deus. Com isso, pretendeu significar que o Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior. O universo compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível, ou corporal, e os seres imateriais, o mundo invisível, ou espírita. As diferentes encarnações ou existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. A vida terrena seria assim uma espécie de escola, em que os alunos, embora nunca regridam às séries anteriores, são obrigados a repetir de ano até compreenderem o que lhes foi ensinado. Sem as sucessivas provas das vidas corporais, não haveria justiça. Por isso, todos contamos muitas existências. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. A sobrevivência da alma e a possibilidade dos espíritos se comunicarem está amplamente demonstrada pelos fatos espíritas, investigados com todo o rigor científico por numerosos e eminentes sábios e investigadores do século passado e deste século.
A proibição mosaica de evocar os mortos já não se justifica em nossos dias. O intercâmbio espiritual ou mediúnico, praticado pelo Espiritismo, se faz pelo predomínio da razão e da ciência e tem como principal finalidade a elevação espiritual e o aperfeiçoamento dos espíritos encarnados e desencarnados com base nos sentimentos de solidariedade e de fraternidade. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao ser humano, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. Este é Allan Kardec, que nós apresentamos rapidamente para que você tenha uma ideia de que é apenas aquele que organizou todas estas verdades para que nós entendêssemos tudo aquilo que Jesus disse, que Jesus quis dizer e que Jesus deixou para o Consolador prometido revelar como a terceira revelação que ele havia já anunciado ao seu tempo. Esperamos que você tenha apreciado, entendido um pouco de quem foi Allan Kardec. Falamos de Kardec, este professor, este homem culto, este homem trabalhador que descobriu no seu ideal esta verdade do plano invisível, das leis imortais, lutou muito com seu próprio esforço, praticamente sozinho em muitas ocasiões. Então Kardec, sozinho no ambiente da sua casa, tendo a sua esposa como confidente, conta-nos que um dia estava bastante chateado, havia sido caluniado, havia sido acusado de beneficiar-se com dinheiro que não deveria ser usado por ele, mas sim obtido para fins da doutrina espírita, inverdades dessas grosseiras, dessas inverdades, dessas mentiras chulas, que às vezes eram proferidas até por pessoas que estiveram com ele e que sabiam que não era verídica esta acusação. Ele buscou custear tudo com os seus próprios recursos. Kardec havia sido ludibriado por um parente que lhe tomou em empréstimo uma grande quantidade de dinheiro e nunca devolveu, obrigando-o a assumir 2 ou 3 empregos de contador para manter a sua vida. Ele estava um dia então já, depois que as obras espíritas tinham ganhado vida e estavam já entregue às pessoas, estava sopesando como alguém que luta bravamente